Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar especialmente sobre a descolonização da Ásia, especialmente o que aconteceu na Índia, com o processo de descolonização liderado por um cara chamado de Mahatma Gandhi. Tá? Então isso aí faz parte desse grande processo que eu estou explicando para vocês, que é chamado de descolonização da África e da Ásia. Então, só lembrando, durante o período do neocolonialismo, países europeus vão colonizar territórios que estão na Ásia também, não só na América, não só na África, mas também na Ásia. E depois da Segunda Guerra Mundial, esses países vão lutar pela sua independência. Então, o que vai acontecer? A China tinha sido colonizada pelos britânicos, mas já em 1911 ela vai lutar pela sua independência. Então a China, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, vai acabar se tornando independente. Eles fazem um acordo com os britânicos, entregam para eles Hong Kong durante um período de aproximadamente 100 anos. Então acontece esse acordo, mas a China se tornou independente. As Coreias, depois da Segunda Guerra Mundial, elas se tornam independentes, mas elas acabam sendo divididas em duas porções, a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Essa divisão aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, depois que os japoneses foram expulsos de lá. A Indochina é uma região que foi colonizada pelos franceses e depois da Segunda Guerra Mundial, ela acaba se tornando independente e tem uma série de conflitos comunistas que acontecem nesse território. Então, o que é a Indochina? Então, essa região aqui é conhecido como Indochina. Então, aqui você tem a China, mais para cá você tem a Índia, e nessa região você tem essa península aí que é chamada de Indochina. E nesse território, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem países lutando pela sua independência e quando eles se tornam independentes, eles acabam caindo em alguns conflitos comunistas. É o que acontece no Vietnã, onde é que você vai ter a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos se envolvem depois. No Camboja, você tem uma das revoltas comunistas mais sangrentas de toda a história, liderado pelo Khmer Vermelho, onde é que matou um monte de gente. No Laos você também tem uma revolução comunista que acontece. Então, nesses lugares você tem esse processo de descolonização que vai acabar em conflitos comunistas nessa região da Indochina, e boa parte dessa região tinha sido colonizada pelos franceses. Agora, o caso mais importante que nós temos na descolonização da Ásia é o que aconteceu na Índia. A Índia foi uma colônia britânica. Então, durante o período do neocolonialismo, a Índia foi invadida pelos britânicos e, de certa forma, unificada por eles, porque eles tinham vários reinados diferentes, com marajás diferentes, que acabam sendo derrotados e unificados numa colônia britânica, especialmente depois de uma revolta conhecida como Revolta dos Cipaios, que é um marco lá quando os britânicos invadem, começam a utilizar alguns cartuchos que usavam gordura animal, os hindus vegetarianos, vacas sagradas, se revoltam contra isso, acontece uma revolta contra eles chamada de Revolta dos Cipaios, que consolida o domínio dos britânicos sobre a região da Índia. E a Índia colonial sofreu esse domínio dos britânicos. Tá? Agora, nesse cenário aqui, você tem o surgimento de um personagem chamado de Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele foi para a Inglaterra, onde é que ele estudou direito, e quando ele voltou para a Índia, ele começa a se revoltar com a situação na qual os indianos estavam, ou na forma como eles eram tratados pelos britânicos, como inferiores, como serviçais, como submissos, como pessoas que eram menos do que os britânicos. Então, o Mahatma Gandhi ele vai começar a lutar pela independência da Índia num longo processo aí que leva mais de 2 décadas. Agora, o que é essa luta do Mahatma Gandhi? O Mahatma Gandhi é o personagem que aparece ali do lado. Mahatma Gandhi ele era hindu. E os hindus eles acreditam no karma, ou eles acreditam numa lei de retribuição universal. Se você faz o mal vai vir de volta para você. Então, como é que você luta sem poder fazer o mal? Como é que você luta sem você utilizar a violência?
E a principal forma como a qual o Mahatma Gandhi defendia a independência da Índia, a luta pela independência da Índia, é através de um método que é conhecido como resistência pacífica. Resistência pacífica não significa você não fazer nada. Resistência pacífica não significa você ser covarde. Na verdade, você precisa ser muito corajoso para exercer resistência pacífica. O que é resistência pacífica? Primeira regra da resistência pacífica, você precisa desmoralizar o seu agressor. Tá? Então, como é que você desmoraliza ele? Primeiro, você faz a desobediência civil. Se uma lei é aprovada e essa lei é injusta com você, você desobedece essa lei. Então, se, por exemplo, eles te proíbem de fazer alguma coisa que acaba com essa liberdade, você continua fazendo isso. Se você não pode mais produzir uma determinada coisa, porque você tem que comprar o produto do seu opressor, você deixa de comprar esse produto dele e começa a produzir o seu próprio produto, o seu próprio alimento. Então, a primeira regra é desobedecer leis que são consideradas injustas. Mas isso vem acompanhado de uma segunda regra, e essa segunda regra é da não violência. Se o seu opressor, se o agressor vem e bate em você, você não bate de volta. Se o cara te espanca, você não bate de volta. Se ele te jogar na cadeia, você permanece na cadeia. Quando ele te soltar e ele te bater mais e mais, você não bate de volta. Por que você não bate? Porque a ideia é desmoralizar. A partir do momento que você começou a usar a violência, você vai justificar a violência dele contra você. Agora, se ele bate e você não revida, você desmoraliza o seu agressor. Então, é preciso muita coragem para você exercer resistência pacífica, porque a coisa mais natural do mundo é você se defender batendo naquele que está batendo em você. Mas você apanhar conscientemente, não revidar, é muita força e muita coragem que você precisa para fazer isso. E esse movimento de resistência pacífica, liderado pelo Mahatma Gandhi, vai começar a tomar a Índia. Ele foi preso várias vezes, ele fez greve de fome, e um dos episódios mais conhecidos é o episódio da Marcha do Sal. O episódio da Marcha do Sal ele acontece quando os britânicos proíbem os indianos de produzir o seu próprio sal e indianos formam uma fila gigantesca em direção a uma fábrica de sal e eles vão em direção aos portões dessa fábrica, dizendo que eles queriam fabricar sal, mas tinha guardas nesse portão. E os caras apanhavam e os próximos da fila, sabendo que iam apanhar, diziam que queriam fabricar sal e apanhavam, e quilômetros de fila de pessoas que sabiam que iam apanhar, queriam fabricar o seu próprio sal. E esse episódio da Marcha do Sal é um dos episódios que desmoralizou os britânicos e vai contribuir para a independência da Índia, que vai se consolidar em 1947. Então, liderado por Mahatma Gandhi, com esse processo de resistência pacífica, a Índia vai desmoralizar a Inglaterra e vai se tornar um país independente. Problema que a Índia, 85% da população indiana é hindu. Só que você tem uma parcela da população que é muçulmana. E esses muçulmanos não concordavam com os hindus e não queriam conviver no mesmo território deles. Então, o que aconteceu foi que depois da independência da Índia colonial, você teve uma divisão da Índia em dois países. A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, que é uma região que você tem ao norte da Índia, de maioria muçulmana. Tá? Então, aqui está o Paquistão, aqui está a Índia. Mas ainda continuou rolando um conflito entre indianos e paquistaneses. Esse conflito vai até levar ao assassinato do Mahatma Gandhi e até hoje você tem essas tensões acontecendo entre indianos e paquistaneses, especialmente por causa da região da Caxemira. Tá? Mas o mais importante aqui é Mahatma Gandhi vai levar a independência da Índia através desse processo de resistência pacífica. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.